Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Boa noite, nação Faithful. Estamos aqui hoje para iniciar uma caminhada juntos. Nós somos o Faithful Talk BR e eu sou o Glaucio, sou o host por hoje e estou aqui com o Matheus e o André. Bom, a gente vai fazer um resuminho rápido para vocês conhecerem a gente e vamos começar, né, por aí. Então, pessoal, meu nome é Glaucio, eu sou fisioterapeuta e educador físico. Comecei a acompanhar o futebol americano ali em 2007, 2008, mas eu não tinha ainda focado em nenhum time, né? Eu acompanhava no geral, assim, no que dava para se acompanhar da NFL na época. E foi em 2011, 2012 ali que eu comecei a acompanhar mais e escolher o 49ers, né? Uma das coisas que me trouxe para torcer pro time foi o Kaepernick, entre outros, né? Aquele jogo em Green Bay, toda, né, a história que tem ali daquele ano. E, tipo assim, eu comecei muito porque a escolher um time, assim, ó, vou escolher um time. Porque eu comecei a jogar futebol americano, comecei a praticar o futebol americano aqui na cidade. Eu moro em Palotina, no interior do Paraná. Fui QB aqui da equipe por alguns anos. Ainda jogo, né? Não é o full pad mais, a gente joga só o flag no momento. E é isso, basicamente, né? O futebol americano está presente muito na minha vida aí desde então. Mas e aí, André, e aí, Matheus? Se apresentem aí, falem pra gente de onde vocês são, o que vocês fazem. Fica com vocês a palavra aí. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é André Paiva. Eu moro atualmente em Florestal, Minas Gerais. Eu sou professor, atuo nas horas vagas, né? Aqui nas horas mais importantes, eu estou conversando com vocês, com os amigos aí sobre futebol americano, várias outras coisas, mas nas horas vagas eu trabalho na Universidade Federal de Viçosa, no campo de Florestal. E eu comecei também por aí, Glaucio. Eu comecei a acompanhar o 49ers nessa época. Acho que todo mundo aqui é filhos do Harbaugh, né? Viúvas do John Harbaugh, do Jim Harbaugh. E comecei então na temporada 2012, né? Não tinha uma forma melhor de começar. E foi muito em função de acompanhar o esporte. E eu lembro que o jogo que me fez torcer, falar, pô, esse time aqui tem alguma coisa diferente com eles. Foi um Monday Night Football, se não me engano, na semana 12 ou semana 8, mas foi semana 12, assim, mais no fim do campeonato, contra o Chicago Bears, que o Kaepernick destruiu o jogo. E dali pra frente foi só sofrimento. Não, tô brincando, tem vários momentos legais, mas é, foi nessa temporada mágica aí que eu comecei a acompanhar Muita dor no e coração, né, foi. bicho? Puta merda. Porra. Ou eu acho que a gente aqui tá todo mundo igual, porque eu também comecei a acompanhar futebol americano aí por volta de 2011, 2012, ainda sem um time definido, e fui vendo os 49ers perdendo o Super Bowl pro Ravens, depois eu vi o 49ers chegando em final de conferência e perdendo para Seattle, e eu não sei por que, vendo esse tanto de derrota, falei, não, uma hora esse time engrena, eu vou torcer pra esses caras. E Sabe o que que é também, duro? vendo Sabe que o que que é até hoje não duro? engrenou. Sabe o que que é duro? É pensar assim, porra, acompanhamos tanto aí, tipo, e não vimos uma vitória do Super Bowl, é doído, né? A gente já começa com o clima lá em cima, né? Mas Exatamente. assim, vamos olhar as Mas coisas em quem torce pro perspectiva, né? 49ers sabe que não tem como ser muito bom, não. É, Mas tem que ver as coisas em perspectivas. Até o ano passado, até 2 anos, né? Quem torce pro Detroit Lions não tinha visto o time ganhar uma vitória de playoffs tem há isso. 40 anos, sei lá, 30 e tantos anos. Sem E aí, sequer Matheus? ganhar em playoffs. Mas então, eu sou o Matheus, eu também sou de Minas Gerais, mas eu estou na capital, eu estou em BH. Eu estou engenheiro civil,
enquanto o podcast ainda não está fazendo a gente rico. Nas horas vagas eu trabalho, então, né, com engenharia civil. Eu trabalho para uma empresa de fora do Brasil, o que acaba que assim ainda alimenta mais o meu consumo do entretenimento de lá e meu apego com os esportes americanos, mas principalmente, assim, indiscutivelmente, o futebol americano está em primeiro lugar para mim. Bom demais. Só para deixar claro que o Matheus é o único rico da gente, né? Eu e o André Claro. somos servidores públicos, né, André? E eu sou professor, para completar, né? Mas é isso aí, gente. Isso ou ser Uber no Brasil. Eu sou rico. Mas é isso aí. Vamos para conversar um pouquinho sobre a temporada do 49ers, falar um pouquinho sobre o jogo e dar uma previsãozinha aí do que a gente espera para o próximo jogo também. Vamos lá? Então, galera, vamos falar um pouquinho agora do jogo que a gente teve na semana 3 contra o Arizona Cardinals. Primeiro jogo em casa, aquela tensão, sem o nosso QB titular, com algumas outras, né, faltas aí no ataque. E a gente esperava que era um jogo difícil, mas eu acho que foi um pouquinho além do que todo mundo esperava, né? Eu não, eu esperava um jogo difícil e. Tô brincando, né? Cara, é assim, a gente já sabia que a dificuldade que o 49ers ia passar um pouquinho, porque o Arizona sempre é um time sempre chato, né? Uma pedrinha no sapato São os pais do 49ers. Perdemos as duas para eles no ano passado, né? Exato. Que foi também uma questão atípica o ano passado, né? Mas aonde a gente errou ano passado, a gente acertou esse ano, né? Em fechar o jogo. Então, assim, acho que destaques do ataque aí, mais uma vez a gente se apoiando muito no jogo com o CMC, né? Que é o que a gente espera. Ele bateu recorde. Não deseja, mas espera, né? É uma crítica que fica aí contínua, né? Tipo assim, o Shanahan dá um jeito de dividir melhor essa carga que geralmente vai toda para cima do CMC. Por incrível que pareça, Matheus, a gente teve uma distribuição um pouco mais equilibrada nas primeiras 2 semanas. Verdade. Eu achei até que, tipo assim, me surpreendeu o fato do Shanahan diminuir um pouquinho a carga do CMC. Porque a gente espera que esse cara não machuque, né? Porque é a sustentação aí do ataque por enquanto, né? Não, exatamente, mas eu senti falta do Robinson nesse jogo. Eu acho que, tipo assim, eu não vi ele tendo uma carga igual ele teve nos jogos passados. Ele teve 2 carregadas, o Brian Robinson. Eu não sei o snap count, mas enfim, né? Inclusive uma delas foi a melhor corrida do 49ers na temporada. Isso foi. Perfeito. E o que é interessante destacar, e até uma estatística que eu separei para falar, dos 32 times da NFL, até a semana 3, o único time sem anotar um touchdown corrido foi o San Francisco 49ers, do Kyle Shanahan. Era algo zero esperado, né? Assim, só para pontuar, André, foram 2 carregadas mesmo, são 22 jardas e 11 por tentativa, então. A médiazinha aí do Brian Robinson. Eu não sei por que o Shanahan não tá tão confiante de dividir os snaps, principalmente ali no backfield com ele. Eu sei, assim, da importância do CMC como até um slot receiver, se for o caso, tanto no jogo terrestre quanto no recebido, mas às vezes também existe a possibilidade dele estar com os dois em campo, e ele não usa isso, né? Eu acho, sinceramente, aqui, ó, olha aqui, vamos começar as teorias da conspiração aqui, que ele tá guardando essas coisas aí para um momento especial, tá? Eu acho que ele tem. Eu acho que ele tá dando uma escondida no playbook aí. E também o fato do Brian Robinson não conhecer tão bem ainda, né? Porque ele chegou numa troca no começo da temporada aí. A gente tem o fato que saiu essa semana também, que inclusive os jogadores de ataque estavam ajudando o Mac Jones a repassarem as jogadas, né? Então a gente não sabe também até quando ele conseguia envolver o playbook ali com todo mundo, porque talvez os jogadores nem conhecessem a fundo assim, esse playbook. E sendo
honestos também, né? O playbook do Kyle Shanahan é considerado um dos mais difíceis da NFL, né? Para os jogadores de ataque. É um esquema de leitura das jogadas, as nomenclaturas. Não é fácil mesmo, né? Para o Robinson, a gente tem que dar uma colher de chá para ele, porque ele chegou já no finzinho do training camp, veio de esquema diferente. Eu acho que é uma questão de tempo também, né? E espero, viu? Como o Glaucio falou aí, que o Shanahan esteja aguardando alguma coisa para ele Eu acredito que mais à sim. frente. É tipo assim, destacar também a nossa outra arma, né? O Rick Pearsall, que fez um ótimo jogo, que vem fazendo ótimos jogos, e 8 recepções para 117 jardas, é um número expressivo para um segundo-anista. Eu acho que a gente está bem servido de recebedor, apesar das faltas aí do Ayuk, do Jennings, né? O cara entregou o que tinha que entregar, e eu acho que até um pouquinho além. Não, e uma coisa que Ele, eu acho assim relevante de se falar é que ele tá fazendo uma sombra em duas pessoas que tem que mostrar serviço essa temporada. O Jennings, porque ele assinou aquele contrato diferente, né, que deixa ele livre para free agency no ano que vem, e o Ayuk que assinou um contrato aí multimilionário e teoricamente não se provou na temporada passada, né? Então assim, sem dúvida. é uma sombra muito pesada que o Pearson tá fazendo esse ano. Ele é o wide receiver 1 do time, né? E eu acho que ele vai se sustentar, né? É claro que nós estamos falando do 49ers e o Legioniders, como a gente fala, então até quando ele conseguir se manter saudável, eu acho que ele vai ser o wide receiver 1 desse time, viu? Eu vi uma estatística interessante, né? E eu adoro, eu sempre vou tentar trazer algumas estatísticas que eu acho legais. O Pearson lidera a liga nessas 3 semanas em recepções contestadas, a contested catch. Não é que ele está o clássico do Shanahan. O Shanahan também coloca os jogadores livres para receber a bola e correrem jardas após a recepção. Não, ele é um cara que está jogando mesmo, decidindo o jogo. É aquela quarta descida desse Sim, último eu ia jogo falar mesmo, sobre a isso. prova disso, né? Exato. Uma quarta para um, tipo assim, é todo mundo acreditando que a bola ia no CMC para ganhar essa jarda, e o cara me lança uma bola numa jogada longa e confiou no recebedor, confiou no QB também, importante dizer, né? Confiou nos dois e, cara, sensacional, né? Que Quase ganhou o catch, jogo, né? né? Aquela bola, né? Que catch, né? Sensacional. Sim. Então, assim, eu acho que a gente está bem servido por enquanto com recebedores e agora vai melhorar as coisas, né? Conforme voltar o pessoal que está lesionado. A gente tem a volta do DeMarcus Robinson no próximo jogo, que já é uma coisa que a gente tem para comentar um pouco mais à frente. Teremos o Jennings voltando, teremos o Ayuk voltando, o Kiro voltando, né? São coisas que a gente pode falar depois aí. E comentar sobre esse jogo também, assim, o que vocês têm para falar sobre a OL, assim? Eu sei que vem um questionamento ou outro aí, mas eu sinto que a gente está um pouquinho abaixo, né? Principalmente o Trent Williams e tendo que usar o calouro, né? De guarde, o McVix que assinou um contrato agora. O que vocês têm assim? O que vocês acham? Como que a gente está servido aí de OL? Cara, pode falar, André. Eu acho que esse último. A OL dos 49ers, ela, curiosamente, né, esse ataque do Shanahan esse ano tá um pouco. Tá diferente do que a gente está acostumado, né? Ela tá indo relativamente bem na proteção ao passe, embora tenha cedido ali algumas pressões e tudo, especialmente naquele primeiro jogo, né, contra o Seattle, mas ela não tá bem no bloqueio para o jogo de corridas. Acho que isso que tem me chamado mais atenção, né? Os jogadores não André, estão conseguindo só, só, avançar no segundo nível. só pontuar uma coisa aqui, eu acho que vale ressaltar do que você está falando. É, Nós vemos um problema na liga como um todo agora, a questão da corrida, né? Os times estão tendo dificuldade, num geral, assim, para correr com a bola, É né? verdade. É verdade, sem dúvida. Eu gosto muito de fantasy futebol e tá difícil assim achar os grandes destaques assim de running backs que estão, né, colocando ali é, é, o,
o jogo, tiveram assim uma constante, estão tendo uma constância com relação a corridas, né? E eu acho que o 49ers talvez pode ser pelo fato de estar no início da temporada também, mas acho que esse que tem me chamado mais atenção, né? Que é o Shanahan, a gente tá acostumado a ver o time, a OL dele passar um sufoco danado contra o jogo no bloqueio para o jogo de aéreo e os caras doutrinando no jogo corrido. E esse ano tá um pouco diferente. Não é que a OL tá top defendendo contra o passe, mas se não me engano, ela tá no top 10 nas estatísticas de proteção ao passe. Ele tá Mas usando muita aquela. corrida. Desculpa, Matheus. Ele tá usando muita corrida pelo meio ainda, né? E uma das poucas corridas que ele fez por fora, né? Ele teve um avanço considerável com o Brian Robson, né? Talvez seja essa variedade de jogadas ainda esteja pequena, o que está dificultando também, né? O jogo. Sim, eu, Sim. eu eu tenho pra mim que o ataque do Shanahan sempre começa com o freio de mão puxado e aos poucos ele vai engrenando. Esse ano tem alguns outros fatores que está complicando, que são a quantidade excessiva de lesões em peças deveras importantes, mas eu acredito que parte disso é o que você falou no começo, Glaucio, de talvez ele não esteja abrindo o playbook inteiro. Parte disso porque, igual, é muito calouro e muitas pessoas não acostumadas Sim. com o playbook dele, então talvez tanto com o dinamismo do jogo, do subir com o bloqueio para o segundo nível, que o calouro não está acostumado. Mas assim, a minha expectativa é que melhore. O problema para mim é o nosso depth chart da OL, ele é muito curto. A gente É, assim não e, tem E e peça. já. como a gente brinca no grupo lá, a gente perdeu o nosso melhor OL, né? Na semana 2. Exatamente. A gente literalmente está sem o nosso melhor bloqueador. Kiro tá fazendo falta. Tá. A gente E perdeu o é. Juice também no outro jogo, né, É. cara? Então foi tipo uma dupla, assim, que é uma espinha dorsal do jogo corrido. E a gente tava sem, e o dificulta muito. Apesar de que o Tonges fez um bom jogo, né? Sim, Sim. Ajudando ali, mas mesmo assim não é o Kiro, né? Não. exatamente. E assim, Dá. e eu fiquei surpreso com a velocidade que o Juszczyk voltou, porque ele teve uma concussão, né? E eu achei que ele passou rápido pelo protocolo de concussão. Foi mesmo. Dentro dessa questão da OL, eu estava curioso para acompanhar o jogo do Connor Colby, que glorioso calouro aí de, se eu não me engano, de sétimo round, sexto round, e fez a sua estreia no lugar do nosso glorioso que foi para o IR, eu esqueci o. E Pro, pro Burford, né? O Burford foi para o IR e isso. o Colby assumiu. Ele fez um jogo lá muito bom, mas também não cedeu sec, cedeu várias pressões, foi o líder de pressões cedidas do jogo. Mas vamos ver, é um calouro que tem potencial, né? Se ele conseguir se firmar, a gente precisa, né? Eu acho que a Sim. gente, acho que a gente é um achado ali, tá? O Kobe, ele vai dar uma melhoradinha conforme o tempo passar, eu tenho certeza disso. E eu acredito até que se brincar e se ele continuar nesse ritmo aí de melhora, ele tome a vaga do Burford aí meio que tranquilamente, tá? Ah, sim, sem dúvida. O Burford não é um bom, né? Não é um bom, é, não é um bom jogador, né? Então, é isso aí, gente. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho essa parte da OL, principalmente para o nosso jogo corrido começar a entrar mais. Eu acho ainda que, de novo, teoria da conspiração aqui, o Shanahan ainda tá com o playbook guardadinho, tá tentando levar as coisas tipo, a banho-maria aí, tá cozinhando. Eu acho que ele vai começar a soltar mesmo, assim, a minha expectativa, tá? É a semana 5 ali contra o Rams, eu acho que ali ele começa a soltar o jogo, tá? Ah, e Eu só acho para não que deixar passar batido, Glaucio, as duas piores notas do ataque, segundo a PFF, foram do left guard e do high guard. Então o Pune e o Colby foram as piores notas do ataque essa semana. era de se esperar, né? Era É, de se esperar.
Agora, um ponto que pode estar pesando nisso aí, nessa questão especialmente nesses dois últimos jogos, é o próprio fato do Mac Jones estar comandando, né? Sim. Eu acho que a gente está vivendo aquilo que muito provavelmente teríamos vivido em 2021, né? Se o Jed York e o John Lynch não tivessem pressionado ali, eu acho que a escolha do Shanahan realmente era o Mac Jones. É, assim, o Mac Jones ele não é horroroso, mas ele é um cara que está em processo de reconstrução de carreira, né? Acho que ele não é um cara ainda que o Shanahan não vai confiar o playbook dele para o Mac Jones soltar o braço e abrir a caixa de ferramentas. Talvez isso possa estar pesando também, que isso é fazer um jogo mais conservador. É igual quando o Garoppolo fazia cagada e o Shanahan colocava um playbook de high school para ele tocar Eu e tenho, eu era tenho um isso, né? ponto sobre isso, sabe? É, ele não vai forçar o cara a fazer jogadas absurdas, né? Sendo que foi de última hora a entrada dele. E a gente não sabia também se o Purdy voltaria nessa semana 3. Sim, Então, tipo assim, a única coisa que eu tenho pra dizer do Mac Jones é assim, ele entregou o que eu esperava que ele entregasse, assim. Apesar concordo. daquele, daquela interceptação que ele colocou no colo do safety ali, É, tirando isso, ele fez um jogo consistente. Já é o segundo jogo que ele entrega um drive para decidir jogo e ele entrega seis certinho jogadas, as coisas cara. quando tem que fazer bem feitinho, sabe? A única coisa que eu tenho a reclamar, assim, dessa relação Mac Jones e Shanahan, assim, foi aquele drive que até a gente estava comentando na hora do jogo lá, aquele drive que ele me chama dois passes com as costas dentro, né, o Mac É, Jones dentro da endzone ali, E a gente é, sendo que toma um podia safety. abrir um pouquinho de espaço com corrida para poder respirar um pouco mais, né? E ele chama duas jogadas seguidas ali, ocorre o safety, meio que é, a gente poderia ter perdido o jogo ali, porque se o poderia Arizona consegue, facilmente. né, consegue fazer a pontuação logo em seguida, congelaria o jogo ali e acabou, não tinha mais pra gente, Já né? era. Então acho que a Eu única coisa que como. eu Perdão, Glaucio, pode não, falar. sem problema. A única coisa que eu tenho pra dizer nessa relação Mac Jones e Shanahan ali, principalmente do Shanahan, tá? Reclamar um pouquinho dele nesse sentido que ele poderia ter chamado um, um drive melhor naquela situação, mas logo em sequência, no drive decisivo do jogo, ele chama um drive perfeito, com a execução perfeita do Mac Jones, aí eu não posso falar nada. Eu, sinceramente, assim, a minha expectativa no Mac Jones era 0 de 2 se ele jogasse esses dois jogos. Então, assim, Eu também. ele calou a minha boca e, igual você falou, nos últimos drives, onde a gente precisou do cara, o cara foi preciso, mas, sinceramente, eu espero não precisar mais dele. Não, é isso. O Purdy é o QB1 e se tiver saudável tem que jogar e acabou, não tem história. Porque, assim, né, vendo o jogo do Mac Jones, eu senti falta em algumas características peculiares ao Brock Purdy, que é, por exemplo, a antecipação. O Mac Jones, ele tem zero antecipação. Zero. É. E, assim, o entrosamento, tipo, uns overthrow que eu falava assim, cara, o que que tá acontecendo? Eu tô assistindo o Garoppolo no Super Bowl de novo. Então, assim, Vamos evitar esse assunto, vamos evitar esse assunto. foi um pouco triste, mas pelo menos a gente saiu com a vitória. Eu acho que, no final das contas, é isso que importa. É isso. É, fechamos os destaques do ataque agora, vamos falar um pouquinho da defesa. Então, vamos falar um pouquinho da defesa agora, a gente pontuar algumas coisas. E eu queria começar dizendo aqui e agradecendo aos deuses do futebol americano, porque, cara, como a gente consegue encontrar linebacker bom. Obrigado, senhor, né, por Fred Warner, e obrigado, senhor, por a evolução absurda que o The Winters apresentou essa temporada até agora. O cara tá voando em campo, tá entregando tudo, tacleando absurdamente e, para mim, por enquanto, a melhor dupla de LB aqui na NFL, nessas 3 primeiras semanas. Cara, e com a lesão do Greenlaw em Denver e o desempenho do Winters, ele, tipo, o Greenlaw tá deixando zero saudade. Sim. É, sim. E por incrível que pareça, né? Todo mundo acreditava que o Greenlaw
Ele é uma perda muito grande, tá? Não, Sim. não, ele é uma perda muito grande, mas a gente deu muita sorte aqui. E eu não Porque, sei, assim, reconheço o mérito do Winters, mas eu também vejo um dedo do Salé nesse desenvolvimento de com linebacker. certeza, com certeza. Impressionante a qualidade que tanto o Salé quanto o Demico Ryan tem para desenvolver essa posição. Assim, eu não esperava, tá? Eu vou falar sinceramente aqui, eu até tava falando no grupo lá no começo da pré-temporada, eu falava assim, eu acredito que até o Nick Martin potencialmente poderia começar jogando, pelo que ele vinha apresentando na pré-temporada e tal, mas, cara, o The Winters me surpreendeu, assim, absurdamente meu, só agradecer, sabe? Porque o que E ele é, tá e é, jogando, e é interessante assim, a gente que torce, acompanha, e acho que é uma coisa dos nossos tempos, né, de sermos muito imediatistas. sim, O De Winters não fez uma boa temporada no ano passado. Ele fez alguns jogos ali que ele entrou, quebrou um galho, mas assim, fez jogadas ruins, não fez nenhuma uma pré-temporada muito boa. Mas tá aí, o cara também não era um prospecto de primeiro round, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar de Winters. Claro, ninguém que acompanha sim, sim. profundamente o college football e tudo, mas o cara tá aí, ele conseguiu se desenvolver. Talvez o papel do Nick Martin esteja no futuro, né? Justo, é isso. Eu vou te perguntar uma coisa, André. A gente esperava o time funcionar o ano passado? Não funcionou ninguém, né, cara? Nada, né? Infelizmente a gente teve uma péssima temporada, né? Péssimo, o coordenador ruim, muitas lesões. Mas lesão é constante, né? Não tem- Sim. Né, a Mas esse gente vive ano com isso. a gente tem que agradecer que pelo menos por enquanto, né? Não dá para o Robert Sala se machucar então, Né? e perder jogos. Eu espero que a Cara, perseguição do Trump com estrangeiros não chegue até ele, cara. justo. Mas ele vai ficar tranquilo, porque ele vai ficar pianinho, ele tem muito filho para criar. É. Cara, mas é assim. E o engraçado é que a gente, nos outros anos, estávamos usando né, três linebackers, né? E estamos usando muito dois linebackers esse ano. Usando o Jair Brown como um nickel meio disfarçado ali. E algumas Interessantíssimo, né? jogadas a gente usa, né, com um terceiro linebacker, mas a maioria das vezes a gente está jogando só com dois linebackers, né, cara? Uma outra coisa que é interessante perceber é que o Sala, nesses três jogos, só em três jogos, né, a gente já percebe que como que ele está chamando defesas mais criativas Sim. em comparação ao Sorensen e ao nosso, aquele maldito que, o Wilks. O Wilkes. Então, O assim, home office, é o home office. o nosso amigo do home office. Então, é uma grande diferença mesmo, cara. Vamos torcer para ninguém, pro Sala não fazer um trabalho tão destacado assim e o cara também não deixar o time aí depois desse ano, né? Falando sobre o Salé, assim, eu não sei o quanto tem de dedo dele no draft desse ano, mas, cara, são 2 anos seguidos de draft de defesa que Sim, meio que deram uma salvada na gente, né? sim, sim. Falando sobre os Hum, calouros em si, aí a gente tem o Stout, né? O Tom Stout, que fez, pra mim, a jogada do jogo, né? Naquela terceira descida do Cardinals ali, que era pra acabar com o jogo. E num passe baita jogada, né? contestado, ele consegue tirar da mão do recebedor. Cara, sensacional. E ele, apesar de ter os altos e baixos de um calouro, né? Mas ele vem jogando muito bem. Né? Acho que aquele primeiro jogo contra o Seattle ali, ele acabou fazendo algumas jogadas ruins, mas ele tem evoluído, né? O 49ers, ele sempre acha, né? Um jogador de secundária, um linebacker que ninguém conhecia e começa a desenvolver, né? E esse ano a gente tem mais de um, inclusive, né? O Sigo também um Sim. safety que tem feito jogadas interessantes. Nesse jogo mesmo também fez uma boa jogada, mas o Stout, ele salvou o jogo ali, cara. Ele fez uma big play.
É. E, tipo assim, o Seagull, é o que você comentou, cara, também tá jogando muito bem, tá criando muito bem, tá chegando, dificultando a jogada dos adversários. Mas, assim, falando ainda sobre os calouros no geral, né? Matheus, o que tu me diz aí dos nossos calouros da DL? Cara, Esperando aí, a gente esperava pouco, mas estão entregando, né, cara? Cara, estão entregando bem. A trade que a gente fez pelo Ruff também foi uma bela trade. Foi. Inclusive, é o jogador com tipo a melhor nota da PFF da defesa nesse jogo. Assim, a gente conseguiu parar um pouco os scrambles do Murray. Até a gente estava tendo um probleminha de leve no começo com as corridas do Connor, mas infelizmente, né, a gente não torce para isso, mas ele acabou machucando, o que ajudou demais a nossa defesa também, porque parece que ele machucou e as corridas do Cardinals É. pararam de entrar. Mas, cara, o potencial do Williams contra o jogo corrido é loucura. Ele é muito bom. E se ele conseguir dar tipo aquele passo, subir o degrau de também ser bom na pressão pro quarterback, velho, ele tem potencial para ser um dos melhores DLs da liga. Velho. Ele é muito bom, muito bom. E Claro, né? lembra Ele tem do muito lado dele o Armstead, né? Bolsa. Lembra o Lembra Armstead. muito Armstead. É incrível. Assim, você já tocou no nome do cara, né? Infelizmente, perdemos o nosso pass rusher, né? Principal jogador da defesa aí junto com o Fred Warner. Uma lesão de ligamento cruzado anterior, né? Uma lesão que a gente não esperava, né? É triste. É É, triste, cara. porque do jeito que foi, ninguém esperava, assim, os primeiros testes deram Principalmente por negativo. ele sair andando, sair do vestiário sem Exato. muleta. Perdemos aí o cara que pressiona, que é O a cara que nossa deu o defesa. primeiro jogo pra gente, né? Porque se não É. fosse Sim, o É, ele fumble vinha, forçado lá em vinha, Seattle. vinha fazendo jogo. No segundo também. Se eu não me engano, é ele que dá faz a pressão naquele strip fumble contra o Saints também. é. O Na negócio é verdade, assim, ele faz a pressão e o e o Huff Huff faz faz. Aham. é. Inclusive aquela jogada até a semana 3 ali era a jogada de DL, o cara mais rápido a chegar no QB, né, cara? É. 4,42, se eu não me engano, foi da saída do snap até ele chegar no QB. Cara, é absurdo, né? É muito rápido. Assim, e com relação ao Bolsa, eu vi algumas pessoas levantando a bola, alguns insiders e algumas pessoas que cobrem o 49ers levantando a possibilidade de arrumar um substituto. Eu acho que essa chance é algo que nem passa na cabeça do pessoal do front office, porque não tem como você repor um Bolsa. Não dá, Se É, não tivesse um dá. não bolsa dá. disponível, a menos que o GM de Green Bay fosse tão burro quanto o Jerry Jones e já quisesse abrir mão do, do, do DL que ele acabou de conquistar numa É, trade com o do Cowboys. Então, assim, a gente Parsons. não tem ninguém disponível, velho, Eu pra acho assim, o que substituir a ele. gente poderia. Eu acredito, tá? Que a gente vá ao mercado. Sinceramente, eu acredito. Já se cogitaram nomes, né? O Trey Henderson, já falaram sobre o Brian Burns, trazer o Thibodeau, Thibodeau. sabe? Falaram alguns nomes. Eu acho que a gente vai ao mercado, principalmente se a gente tiver 5-0 depois do jogo do Rams, Não, tá? com certeza. Eu Eu acho que acho que a assim, gente vai. o time vai buscar reforçar, principalmente porque é um calendário fácil, então a briga pela Seed 1 é algo que eu com certeza acredito que eles vão buscar. Só que eu acho que eles entendem que eles não acham ninguém equivalente ao Bolsa. Não vai É ter, alguém né? Não mais vai para ter. compor o elenco, porque vai ser necessário. A gente Eu, sabe como que é necessário esse depth de DL sim, até para manter a press no eu quarterback. vi, desculpa, Matheus, eu vi uma possibilidade. O Tim Kawakami no Twitter, ele tava falando sobre o Trey Henderson e fazer uma trade meio que assim, se a gente for aos playoffs e o cara renovar é XX. Se o É, cara se a gente for aos playoffs e ele não renovar é XY. Se a gente não for aos playoffs e ele não renovar é YY, tá? legal, Eu interessante. acho que a gente poderia fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Até porque, convenhamos, né? O Bengals não vai achar nada nesse campeonato, né? Não, sem o Burrow lá é difícil, né, cara?
Mesmo É, com ele já era difícil, né? já era difícil, né? É. Agora, o 49ers precisa pensar numa solução mesmo. O Salah é gênio e tudo, mas pensando em expectativas maiores para a temporada, né? Projeções maiores, a, uma estatística preocupante aqui, né? O, a taxa de pressão, pressure rate, de pressão ao quarterback com o Nick Bosa no jogo de domingo era de 45,5% dos snaps, que é uma taxa absurda, muito boa. Ele tava realmente, a gente estava vendo que o, o Kyler Murray ia ter uma tarde dificílima ali para jogar. Sem o Nick Bosa, essa taxa cai para 28%. Então, quase metade aí sem o principal jogador de pressão, né? Então, eles vão ter que achar uma saída. Eu acho que não vai dar para. E também a gente precisa ter muito cuidado para não colocar esse peso todo em cima do Michael Williams, que é Sim. calouro, É, ele eu não ia é um falar sobre isso, né, jogador. André? O Matheus pode pontuar um pouco melhor aí. O quanto o Boza ele faz os outros serem melhores, né? Exatamente. Ele e o Michael junto no coisa, a taxa de pressão era muito alta também. Tipo assim, eu vi uma estatística lá na hora do jogo que era tipo, com os dois dentro de campo era 60 e poucos por cento. Sem os dois dentro de campo era tipo 15%. É, É algo absurdo, sabe? Então sim. ele era importante pro desenvolvimento dos calouros também, né, Matheus? Sim, agora, assim, tentando olhar pela perspectiva do copo meio cheio, o meu o buraco que o Bolsa deixa de talento é tipo assim, é irrefutável. Existe um buraco ali, a gente nunca vai conseguir preencher com ninguém que esteja disponível no mercado agora, porque um jogador desse calibre não está disponível. Agora, a liderança com os calouros, eu já fico mais tranquilo por conta dos outros jogadores que têm esse papel de capitão no time, principalmente por conta do Warner. Que Cara, tá jogando muito, né? exatamente, esse papel de capitão ali, até para tranquilizar e comandar a defesa dentro de campo, que o Bolsa fazia também e o Warner faz, eu fico menos preocupado por saber que a gente tem o Warner em campo. Agora, se a gente não tivesse o Warner em campo, eu acho que a falta do Bolsa não seria só técnica, mas seria de uma liderança ali dentro do campo Sim. também. E sobre calouros, né? Acho que assim, para complementar também o copo meio cheio, é, uma das principais jogadas da defesa nesse jogo, que foi aquele quase safety do Kyler Murray, que ele inclusive recebe a falta por intentional grounding, foi uma pressão gerada pelo C.J. West, o Michael Williams e o Alfred Collins, né, que foi mais É, tímido, mas tá aí, os três sim. jogadores, três calouros, conseguindo fazer jogadas. E nós vamos precisar desse step up deles, né? Eles vão Sem Sim, precisar dúvida. se forçar um pouquinho mais, aí se doar um pouco mais, né? Até para tentar suprir essa falta do esse Bolsa, né? vácuo que o Bolsa deixou. Uhum. Beleza. Eu acho que pontuamos legal aí sobre a defesa, né? Vamos falar um pouquinho do Special Teams agora? Então, pessoal, aí vamos falar um pouquinho agora do Special Teams, que ano passado e anos anteriores vinha sendo um problema, né? A gente teve essa mudança agora com a regra do kickoff, tivemos a troca do nosso kicker. O que vocês podem falar para o pessoal aí? O que vocês têm de informação? E dizer um pouquinho como foi o jogo também, né? Do Ed Pinheiro, dos retornos feitos aí pelo Sky Moore, pelo Guerrendo, né? E aí, André? E aí, Matheus? Pode ir Eu lá, acho, André. eu acho que o Special Teams venceu o jogo, né, no fim das contas. Se antes a gente chamava todo santo possível para um chute, para qualquer chute, né? Não precisava nem de um chute mais complicado com o nosso Jake Moody, que não deixa saudades nenhuma. Agora a gente tem um kicker que aparentemente é funcional, né? Então o próprio Shannon falou sobre isso, né? Que é, é, é um alívio você colocar o cara lá para chutar, especialmente em situações que
Não tem que pensar muito, né? O próprio chute ali no final, é claro que foi bonito, foi bacana, o cara ganhou o jogo ali, deu uma. Foi um belo momento, mas era um chute que deveria ser automático, como foi mesmo, né? O cara colocou a bola no meio do Y e venceu. Mas acho que a gente ainda tem que tomar cuidado. Tivemos jogadas que não foram muito boas do Special Teams. O Sky Moore, por exemplo, pediu um fair catch na linha de, se eu não me engano, foi dentro da linha de 10 Acho que linha jardas de ali, 5, linha de linha 5. de 5 jardas, e que foi o que gerou o safety na jogada no drive seguinte do ataque. Então, é, situações meio complicadas. Tem uma estatística que ela é interessante, assim, ela no início do campeonato não quer dizer muita coisa, né? Ela não é um preditivo, digamos assim, mas tá aí. O DVOA. DVOA é uma estatística de eficiência bastante complexa, bastante completa, e ela avalia hum, a performance de um time no ataque, na defesa, individualmente, nos special teams, e compara isso com uma média ponderada ali, é uma coisa de Você nerd falou em de DVOA, futebol. O Edu automaticamente aparece na tela, assim, ó. Abraço, Exatamente. Edu. E o 49ers atualmente ele é o número 8, é o oitavo melhor ataque no DVOA, é a sexta melhor defesa, mas é a 28ª, ou está em 28º lugar no Special Teams, que ano passado era a 31ª, 32ª, ficou assim o campeonato inteiro. É, então, assim, tem coisas a melhorar ainda. Mudou o coordenador, mudou tudo, É, mas tem ali um ponto para ainda precisa de entregar eu mais, né? acredito, né, André, que tenha muito a ver com ainda a questão dos erros, né, do Moody, é, né, toda essa troca e tudo mais. Eu acredito que a gente vai melhorar um pouco, né, Precisamos, né? porque a gente, desde a chegada do Ed aí, a gente teve apenas um ponto extra aí que ele errou, acertou todos os field goals, né? E sobre os retornos do Sky Moore, assim, eu prefiro ele do que o Guerrero retornando, tá? Ah, sim, Porque o sem dúvida. Guerrero me dá uma agonia vendo ele retornando, sabe? Corre em câmera lenta. Ele não consegue achar um buraco, cara. Lá ele, né? É É difícil de incrível, cara. saber se é falta de paciência para achar o gap, ou misturada com desespero, ou se é, sei lá, um nervosismo causado por estar jogando nessa unidade do 49ers que não funciona há alguns anos. Mas assim, o meu sonho é que essa unidade comece a melhore e tenha lances de protagonismo, igual teve nesse jogo, né? Mas o André falou, é um chute que tem que ser automático. E ainda mais, um lance de protagonismo igual aconteceu no jogo do Jets. Não sei se vocês viram um Sim, cara bloqueando o Sim, field goal e sim. retornando. Isso que é o espero Ó, de um é, Special Teams. É pedir muito? É. Mas pelo menos a gente vê que a gente tá no é. caminho ainda, já tá sabe, melhorando. O eu não, Special Teams sem esse joga, né? brincadeira. Desculpa, gente, eu não recordo a última vez que nós bloqueamos um field goal. Eu não consigo Foi, me lembrar. não foi field goal, foi punch aquele contra o Green Bay, se eu não me É, engano, o punch, no né? Mas divisional. field Foi goal, vocês punch. conseguem relembrar? Eu não Não, de consigo, cabeça Não. assim, sem chance, cara. sabe? É Eu acho que incrível, teve cara. algum sim, mas eu não me lembro. Eu não me recordo. Enfim, É, mas eu acho que a e gente tem que assim, pontuar, principalmente aqui, a questão de. Temos um kicker, né, cara? Temos um Sim. kicker. É um cara finalmente temos um que, kicker. assim, a gente começou a me dar a sensação assim de Robbie Gold, sabe? Putz, eu não preciso me preocupar, o cara vai chutar e a bola vai entrar, sabe? Olha o empolgou aí. Não, Não, a questão porra, não é porque nem isso, é porque antes eu tava com agonia de chute de field goal de é 30 isso, Ó, a jardas. gente é isso. tava vivendo trauma de guerra. Tipo, Olhar de mil rezar pra jardas. todos os santos antes de qualquer chute. É incrível, cara. E olha que assim, o Matheus tá aqui, ele pega no meu pé lá, no grupo, porque eu era um dos caras que, tipo assim, pelo menos via a ideia de ter um kicker de terceiro round, sabe? Mas, cara, infelizmente o cara não entregou. E assim, ele só piorou depois daquela lesão, sabe? É, Ele só piorou. Cara, ele tinha aproveitamento de 60 e poucos por cento, caiu pra, tipo, 30 e poucos por cento. É um é, absurdo.
É E absurdo. sabe? assim, é uma estatística inaceitável na Não, não NFL. dá. Você não Sim, não pode dá. desempenhar assim e estar num time. E o 49ers tava levando. É, É. complicado. Então, mas assim, é só agradecer, né? Pelo chute que o cara deu pra ganhar o jogo, sabe? Tranquilo, a bola alta no meio, sem doink nenhum, sem maluquice, sabe? O drive muito bem conduzido pelo Mac Jones, a bola posicionada, snap bem feito, hold, bola dentro, acabou, é Perfeito. isso, É. né? É, Sem sustos. exatamente. É torcer para o Shanahan começar a acertar na comissão técnica do Special Teams, igual ele acerta na defesa e no ataque, porque Sim. infelizmente ele ainda não achou um que encaixasse. É justo. Espero que esse seja o correto, né? Mas é isso. Falamos um pouquinho sobre as unidades do jogo contra o Cardinals. Falamos um pouquinho das nossas expectativas aí do que aconteceu com o Boza, do que pode vir a ser aí alguma troca, alguma coisa, mas a gente vai ficar esperando aí os próximos capítulos dessa novela aí, né? E eu acho que a gente pode partir agora para falar um pouquinho do que a gente espera do próximo jogo, né? André, É, Matheus. só para Bora. Semana. contextualizar, assim, acho que ninguém esperava, principalmente depois da lesão do Purdy e da quantidade de lesão que o 49ers estivesse 3-0, É, sendo que dois jogos foram, que basicamente foram os dois jogos, é um calendário mais fácil que o 49ers já teve em décadas, mas os três primeiros jogos tinham dois confrontos diretos de divisão, que pesa E muito é, no empate. É o e que é coloca a NFL, né, gente, cara? é o que coloca a gente em primeiro da NFC no momento, né, cara? Esses É. Não, confrontos de Exatamente. divisão que e fazem uma diferença, né? por mais que seja de fato um calendário fácil, mas é isso, foram dois jogos de divisão e é jogo da NFL, cara. Na NFL É, você não pode brincar, não tem nada dado e ganham fácil. Ninguém ganha jogo na Sim. NFL antes da partida, não existe isso É. não. A força do calendário aí ajuda, mas ano passado também, os jogos mais simples a gente perdeu, né? É só ver o sim, jogo do fim de semana aí, o Panthers. Sem dúvida, sem dúvida. exatamente. A Quem zebra diria? da rodada. Quem A diria? O zebra da próprio, rodada. Ah, o próprio gente. Jacksonville Jaguars. Não, Foi lá e ganhou do ou Houston. Exato. tem os Bears também ganhando dos Cowboys, que Do também assim Cowboys. Exato. surpreendem. Então, assim, não dá pra brincar, não dá pra dar bobeira, né? E agora teremos o 49ers, né? Semana 4, o Sunshine, e sem ninguém pra perseguir ele, a não ser o Huff, né? Vai Exatamente. ser. Eu não sei, eu vou ser sincero, eu não assisti todo o jogo do Jaguars, eu vi alguns lances. Me pareceu consistente a OL, tá? Nada absurdo, mas dando tempo suficiente para o jogo fluir. Eu acredito que a gente vai. A chave desse jogo, uma das chaves desse jogo, seja a nossa DL, tá? A pressão que ela vai aplicar no Sunshine, porque, assim, precisamos, né? A Sim. defesa vem ganhando jogos, o ataque vem produzindo, mas a defesa que vem fechando os jogos, né? Sim. Então, eu acredito que vai ser uma importante agora também para essa semana, né? O que vocês acreditam aí? Eu acho assim que o Sunshine ele tá longe de ser o prospecto que as pessoas acreditavam que ele seria. Ele não é nem de longe esse quarterback. Então a pressão nele e a defesa tem muito espaço para crescer para cima dele. Mesmo ele tendo algumas peças importantes ali no Etienne e na OL dele, que também não é uma OL medíocre, abaixo do medíocre, né? Mas eu acho que falta o que, tipo assim, a menina dos olhos do Shanahan, que seria o ataque, brilhar. Falta o ataque, tipo, começar a colocar ponto no placar também e não deixar toda a responsabilidade para a defesa, porque até agora a defesa segurou, mas para mim a chave da vitória desse jogo é literalmente o ataque atacar o placar e afundar em pontos os Jaguars, porque a gente não teve um jogo com mais de 20, 25 pontos ainda do 49ers. E nosso head coach, né, é uma mente ofensiva brilhante. É assim que o pessoal faz a leitura dele. Você sentiu essa, né, André? Você sentiu essa, né? A cutucada do Matheus. E assim,
Agora, não vai ser um jogo fácil, não. Eu tô olhando aqui algumas estatísticas interessantes, dessas mais complexas. Uma outra estatística que eu gosto muito, além do DVOA, é o EPA, Expected Points Added. Isso quer dizer o seguinte, que ela avalia a eficiência de cada jogada, tanto ofensiva quanto defensiva. E hoje, surpresa, o Jaguars tem a segunda melhor defesa em EPA por jogada. A primeira é Minnesota, a segunda é Jacksonville, a terceira Green Bay. Então, o 49ers não precisa aí entrar em campo achando que vai ter tranquilidade com relação à defesa. Eles são especialmente bons defendendo o jogo aéreo, que no momento é o que o 49ers está melhor oferecendo. Então, podemos esperar um duelo defensivo. Vamos enfrentar o nosso ex-amigo, Armstead, que está jogando Que, lá, tá, né? que tem jogado bem, inclusive. Um cara, Agora, é um cara de meio de linha que, né, segura muito a corrida, consegue pressionar o QB, e a linha deles é muito boa, assim, se você dá uma olhada, é uma linha considerável, sabe? São caras que podem chegar no QB, ainda mais com a nossa OL jogando do jeito que tá, né? Então, sim. Eu sei que não quer dizer nada, mas tem 20 anos que o Jaguars não ganha do 49ers. Então, assim, o Matheus acabou de zicar o jogo. são, cara, mas perder pro Jaguars Não dá, tipo né? assim, Não dá. Não. é tristeza. Eu Esse é acho um jogo que, que assim, não dá pra esperar nada diferente da vitória, principalmente com a volta do Purdy, com a sim, volta do Jennings, com quem mais que tá voltando pra esse Teremos jogo? Tem DeMarcus mais. Robinson voltando da suspensão. importante. Não se Então, sabe se ele vai assim, jogar ainda, né? O Shanahan Eu disse que acredito que jogue, tá? Porque eu vi alguns reportes, até de pré-temporada e tudo, que ele era um dos alvos preferidos dos QBs, tá? sim, O sim, cara tava sim. jogando Tomara que volte. bem, né? Eu acredito que tenha contribuído bastante aí no ataque. Com certeza, tomara. Então, assim, eu espero que o ataque desempenhe bem e consiga garantir uma vitória, porque não só tem 20 anos que a gente não perde para eles, como geralmente os placares que a gente aplica neles é numa diferença mínima de 11 pontos. Então, assim, o que eu espero é no mínimo 2 posses de bola de vantagem. Que os deuses do futebol americano te ouçam e você não zique, pelo amor de Deus. Eu acho que é um jogo que é importante para o Shanahan colocar o jogo corrido em campo. A defesa deles é uma boa defesa, de modo geral, mas eles têm algumas fragilidades no jogo corrido. Então, tá na hora também, né? O 49ers do Shanahan não pode ter números tão ruins correndo com a bola. Eu tô para viver pelo momento que a gente vai ver uma I-Formation com o Juice, com o Brian Robson e com o McCaffrey. Eu vivo por esse momento. É. Só isso. Nossa, eu não sei se o Shanahan usaria isso não, mas seria bonito Lembrando, de né? ver. Lembrando, o Juice era QB, né? Foi QB por um tempo. Sim. Então, imagina isso. Eu só falo isso. Só vou soltar aí ao vento. Eu não tô lembrando, eu vi o pessoal falando, a gente também falou, né? Que o 49ers poderia fazer jogadas aí com dois running backs, mas o Sim, Shanahan, particularmente, eu não me lembro. Ele chegou a jogar alguma vez com 21, 22, personal? eu não lembro. Eu não me lembro É, também. Eu acho Eu que, acho que o mais próximo assim, da gente jogar com dois RBs assim foi Dibo e CMC, né? Considerando. é, exatamente, é o é mais verdade. próximo que a gente já chegou. Inclusive, saudades Dibo, tá? Inclusive. Inclusive, saudades. Eu dou o braço Não a só torcer. isso, né? O Luck McCaffrey fez, acho que não sei se foi o primeiro, mas fez um TD esse final de semana pelos Commanders. É. Cara, olha os retornos do Dibo lá. Ele E tá jogando depois vocês me bem. falam, porra, puta merda. Tá jogando bem, sim. Ele tá com sangue no olho. É assim, né? A mudança de áreas fez bem pro cara, né? Emagreceu, Fez. deu uma melhorada ali na situação física dele e tal. Então, infelizmente, É, aquele já tava muito acostumado, tava muito de boa já, né? Tava acomodado. Já tinha acomodado, É. sim.
Já, com certeza. A temporada dele ano passado foi ridícula, né, cara? Vamos ser sincero. Então, dito isso aí, Matheus, placar do jogo aí, previsão. Como eu disse, pelo menos duas posses de vantagem. Eu acho que fica uns 33-21. Boa, boa. Ah, tá. E, Tá. e destaque, assim, quem será, quem que você acha que vai ser o destaque do jogo aí? Cara, pra mim, eu acho que o Purdy volta muito bem e ele vai ter um jogo pra mais de 2 touchdowns. Velho. Eu apostaria em 2 touchdowns. Se a linha fosse ali de 1,5, eu colocava no over 1,5 touchdown pro Purdy. Fácil. Também Beleza, acho. beleza. E aí, André? Olha, eu acho que vai ser um jogo um pouco mais apertado, né? Tem sido assim. Eu até estava olhando aqui o spread em Vegas, né? Não é Vegas, mas é o spread nas casas de apostas. Tá colocando aí que o 49ers é favorito por 3 pontos. Então, eles não estão tão confiantes assim numa vitória elástica e 49ers jogando em casa, né? Então tá bem equilibrado. Eu acho que esse jogo vai ficar 24-23 pro 49ers. Que isso, Caraca, cara. você Você quer quer matar a gente matar do a coração, galera, velho. velho. Amigo. Só pra saber, Glaucio, vai sair o primeiro touchdown terrestre do 49ers nesse jogo ou não? Porque até hoje a gente não tem nenhum. Vai, vai, vai. Não, eu já vou falar aqui pra mim, tá? Duas posses de bola também, papo de 28-14. Teremos uma pick six do Stout, tá? Eu já vou falar aqui, Eita. profecia, tá? Porque a defesa tá merecendo também. E eu acho que vai ser um jogo bem mais tranquilo, bem mais controlado. Espero que o Purdy volte bem, que entregue aí, mas eu acredito que o jogo corrido vai ser a base desse jogo aqui. Cara, eu tenho uma pergunta pra vocês. Cadê o Mustafa? Nosso Melik Mustafa. Ele tá sumido. Você podia dar uma pique pra ele também. Cara, eu acho que ele tem a previsão de volta para quando mesmo? Deixa eu procurar aqui. Ele tava no IR, acho que ele pode jogar a É, partir da semana 5, né? Então ele deve voltar junto com o Kiro, talvez. e eu vou ser bem Provavelmente. sincero, eu tô muito Semana 6, ansioso né? de ver, eu tô muito ansioso de ver o Mustafa na mão do Salé, tá? Muito, Com a Oh, fisicalidade dele, né? muito. O que esse É cara uma coisa que entregou vai ano ser passado, interessante. se ele tiver um upzinho aí ó, com o Salé, cara, esse cara vai destruir, velho. Ele e o Seagull eu acho que vai ser papo de maluquice. ele é muito físico, muito rápido também, né? É um jogador diferente, véio, e o potencial que o Salé, a forma como o Salé enxerga o jogo, ele tem muito uso pra esse cara, velho. Eu não sei se o Salé vai tipo, usar ele e o Seagull, se vai deixar o Pinocchio de fora, mas eu tô bem ansioso para ver. Tá? Agora eu queria perguntar pra vocês mais uma coisa, tomando o papel de host aqui por um minutinho do Glaucio. Eu queria saber qual pra vocês vai ser a zebra da rodada, cara. Porque o 49ers contra o Jaguars a gente sabe que não vai ser, não tem como. Ó, cuidado. Mas eu acho que não vai ser mesmo, não. Agora, é, essa rodada tem Seahawks e Cardinals, que é um jogo importante pra gente aqui. Eu acho que o Seahawks passa o carro, não tem muito o que falar. Mesmo sendo em Arizona? Mesmo sendo em Arizona. Cara, é assim, ó. O Conner tá fora, tá? É verdade. Dificulta muito, mesmo o Trey Benson correndo bem e tal, mas. E o Seahawks tá jogando bem, cara. O Seahawks tá jogando bem, a defesa nova, tá jogando certinho. O Sam Darnold tá entregando, né? O que a gente espera do Sam Darnold. Tipo assim, eu acho que não vai dar pro Cardinals, não. Eu vou lançar a braba aqui, a Eu zebra tenho dessa pra rodada, mim, que não é. Fala, Matheus. a minha zebra da rodada é o Buccaneers, tá? Buccaneers vai ganhar dos Eagles. Olha, é forte, hein? Essa é Cara, É, forte. eu não sei se vocês viram o último jogo dos Eagles, mas assim, é o campeão do Super Bowl, tá Sim. defendendo o título, mas pra mim tá parecendo um timezinho mentiroso, viu? Sei lá.
Mas eu vou te adiantar Eu, aqui. Pode falar, André. Pode falar. eu acho que é plausível, hein? O Bucks ganhar. Eles fizeram jogos recentemente. Ganharam no ano passado, se eu não me engano. O Buccaneers ganhou do Eagles ano passado na temporada regular. É, acho que foi no início do campeonato. Mas a Sabe minha o que me pega zebra. muito? Sabe o que me pega muito? É que eles estão sem Mike Evans. Isso é um Sabe? fator, assim. Mas o É um Ibuka dos tá jogando muito, recebedores cara. mais Mas aí ele vai ficar alvo subestimados. único, sabe? Eles estão sem o Godwin, eu não sei se o Godwin volta agora nessa rodada. Ah, E sem o Mike verdade. Eu Evans, acho que sabe? volta. Então complica um pouquinho. Isso é complicado, porque um dos recebedores mais subestimados da liga é o Mike Evans. O cara é um monstro, pelo amor de Deus. Absurdo. Mas a minha zebra dessa rodada, mais como wishful thinking, é o Colts vai cometer o crime contra o Rams. Cara, o que o Daniel Jones tá jogando é brincadeira, velho. Indiana Respeita. Daniel. Cara, eu espero, mas eu não acredito, tá? Eu acredito que o Rams vai ganhar até com certa facilidade. Quem sabe? Infelizmente. Mas eu vou falar aqui, ó, a minha, já vou aqui, ó. New York Giants, Jackson Dart titular, vai cometer o crime contra o Chargers, vai quebrar a sequência de vitória. E é isso, cara. Malik Neighbors vem para 2 TD recebido ali, mais de 130 jardas. Vai ser maluquice. Essa é a minha previsão aí. E uma coisa impressionante é como que os Giants conseguem desperdiçar talento, né, cara? Incrível. Foi Saquon Barkley, agora o Neighbors. Incrível. Então, assim, impressionante como que o que tá caindo lá, tá caindo numa terra arrasada e não dá fruto. Sabe o que é triste? É assim, eu tava vendo o jogo desse último jogo do Giants ali, e, cara, o Russell Wilson, ele tá em decadência, a gente sabe disso, né? Depois da lesão do dedo dele, ele nunca mais foi o mesmo. Mas, cara, ele tava entregando um pouco, assim, sabe? Só que, tipo, a torcida já tava vaiando o cara em qualquer lance. Cara, isso quebra com o cara, entendeu? Não dá. Não, o final do jogo ali contra o Chiefs foi absurdo, né? Não dá, não funciona, sabe? Então, assim, a melhor coisa que aconteceu é bota o calouro mesmo pra jogar e pautora, tá ligado? Deixa. Eu tenho outra pergunta pra vocês antes da gente fechar. Eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem falar, mas não, acho que é isso mesmo, Matheus. Finalmente, qual que é o jogo da rodada que você não assiste nem a pau e o jogo pra você que é imperdível? Não vale do 49ers, né? Porque por motivos óbvios. Merda, bicho. Eu acho que o jogo que eu não assisto nem a pau, talvez Steelers e Vikings, ou Texans e Titans. Eu tenho eu tava com dúvida entre Texans e Titans e o que pra mim é o pior da rodada de longe, que é o Patriots e Panthers. Cara, esse Patriots e Panthers eu não quero nem ver, cara. Nós temos Jets e Dolphins aqui também, que vai ser dureza. Cara, essa rodada tá difícil, né? E vai ser prime time, Monday Night Football. Nossa, merda. Não, mas eu vou falar pra vocês, sabe? O Patriots ainda... Cara, eu ainda quero ver o Balt, o Drake May, essa conexãozinha aí. Mas, cara, me dói ver o que tá acontecendo, sabe? No Texans, no Vikings, assim, sabe? Eu não tá sei dolorido. o que aconteceu com o Stroud, cara. Ele, tipo assim... eu sei. É aquela OL horrível. Pelo amor de Deus. O cara não tem tempo de respirar, velho. O 49ers da EFC. Não, ó, eu vou aqui, ó. Vou aqui. Cara, eu joguei de QB. Horrível, tá? Sou péssimo, assim, não. Mas joguei o Paranaense. Cara, você não ter uma OL é foda, velho. É foda. É foda, bicho. É complicado. Abraço meus OL aí, tá? Mas é embaçado, porra. Cara, você não tem tempo de respirar, bicho. Você não consegue fazer o passe. Você não consegue ler. E o Stroud, coitado, você pode ver, o jogo corrido não entra, e não é um running back ruim, é o Chubb. Mesmo voltando de lesão, mas é o Chubb. É um ótimo running back, sabe? E os caras não conseguem correr. E o cara não tem tempo pra passar, velho. O cara não tem tempo pra respirar.
A situação ali tá complicada É mesmo. complicado, bicho. Se Mas E perderem enfim. agora pro o jogo que Titans, vocês não brincadeira, querem né? perder. Ah, cara, eu acho que esse Colts e Rams, tá? Colts e Rams pra mim Jogaço. vai ser um jogaço. Ravens e Chiefs, outro jogaço. Hum, Mesmo o Chiefs na hum. situação que tá, né? Ainda é um puta de um jogo. E E assim, são dois times que estão vindo de um 2-1, assim, dois times que eram cotados como contenders e os dois estão 2-1. Então, assim, é, o time que perder, ele vai Então, pra 1-2, né, Matheus? 1-2, um perdão, dois. ele vai pra 1-3, cara. Um time que fica 1-3, ele fica muito longe de uns E playoffs. outro jogo que não dá pra perder de jeito nenhum é Packers e Cowboys. Claro, isso que eu ia falar, é óbvio. Esse tem todo um drama por trás, né? Não, tem todo um ar paternal, né? Duas franquias que são filhas do 49ers disputando. Não, é bem por aí mesmo. É isso. Mas Cara, mas agora vai. tem que ser Pensa, falado que né? os Packers também são donos dos Cowboys, cara. Cara, Eles pensa deve só. ter muito tempo que eles não perdem lá. O jogo é onde? O jogo é em Green Bay? É lá em É em Dallas, cara. Em Dallas. Dallas? A volta do E Micah assim, tem muito. Parsons Sim, à cara, frente da torcida. é Cara. absoluto cinema. É absoluto cinema. Vai ser muito bom. Eu não tenho certeza, mas assim, tem muito tempo que os Cowboys não ganham dos Packers lá em Dallas, cara. Tem muito Vai tempo. ser um jogaço, vai ser um jogaço. E assim, espero que estar assistindo esse jogo 4-0, né? Tranquilo e calmo. Tomara. Amém. Amém. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Para um primeiro episódio aí, agradecer a todo mundo que está ouvindo e espero que vocês possam acompanhar a gente mais vezes aí, que dê tudo certo, que a gente consiga gravar mais vezes. Vamos ver se a gente consegue, né, tornar isso um podcast aí frequente, né? Toda semana a gente está aí. E agradecer ao André, agradecer ao Matheus. Obrigado por aceitarem a ideia maluca aí de gravar um podcast. E é isso. O que vocês têm a dizer aí? Considerações Tamo junto, meu finais. caro. Tamo junto, a gente vai. Perdão, André, pode falar. Vai lá, fala aí, fala aí. A gente vai trabalhar nas redes sociais, compartilhar para vocês, porque igual o Glaucio falou, é um projetinho que a gente demorou para engatilhar, mas já estava pensando nele há muito tempo. Então, assim, a gente vai trabalhar com as redes sociais, mandar para vocês e, se tudo der certo e se Deus quiser, um podcastzinho aí semanal para vocês ouvirem do 49ers, que infelizmente ainda falta um pouquinho de conteúdo de futebol americano aqui no Brasil, mas está crescendo. Com certeza. Agradeço aí vocês também pelo convite. E vamos que vamos. Então, a temporada está só começando e boas expectativas com o nosso 49ers. Valeu, Nação Faithful. Até a próxima e um abraço.